Eu gosto de brincar que a Via Láctea, esse tipo de foto, são as fotografias do nosso quintal, sabe? Porque a gente está no planeta Terra, ela parece um pouco centralizada na Terra, mas é bacana. Pra gente é o nosso quintal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Hoje eu converso com o jornalista, com o fotógrafo Santiago Naliato Garcia. Santiago, prazer receber você aqui. Prazer é meu, Matheus, do convite. Muito obrigado. Feliz. Ô Santiago, você é jornalista de formação. Jornalista de formação. Formou na minha faculdade aqui, na Unesp, né? Isso. Formou na Unesp, trabalhou muitos anos na área. A gente se conheceu você na área de jornalismo, assessoria de imprensa Exato. E fez uma transição aí para fotografia. Uhum. Como é que foi feita essa transição? Você acabou ficando bastante reconhecido nessa área. A transição, Matheus, é aquela coisa. Quando a gente termina a faculdade, né, tem um leque enorme de possibilidades. Exatamente. Isso, acho que qualquer profissão tem isso. Direito você segue por um, para o outro, medicina também, para as especialidades, né? E com a assessoria de imprensa, de comunicação que eu fazia aqui em Rio Preto, eu comecei a fotografar muito para ela, para gerar material, gerar fluxo. Verdade. E aí foi uma época, não sei se você se lembra com certeza, mas foi uma época de transição da questão do digital, da internet, aquele boom, né? Exatamente. Então, de repente, tinha Facebook, Instagram, um monte de coisa para alimentar com imagem e foi gerando uma demanda forte. Eu fui gostando mais da fotografia do que daquele trabalho mais textual que fazia, né? Aí, meio que naturalmente, eu comprei uma câmera melhor, comecei a usar a minha, comprei outra melhor, fui investindo. Até que eu consegui monetizar isso também, trabalhar profissionalmente enquanto fotógrafo, né? Meu ramo mais pesado é corporativo, é fotografar eventos, né? Uma série de coisas. E aí, a partir disso, também vem uma necessidade do vício da assessoria de comunicação, daquela foto informativa, objetiva, passar para uma composição mais artística. Então, um olhar mais da arte. Um olhar mais da arte, E aí que foi a minha grande transição. Aí, pelas possibilidades locais, eu tive que me aproximar da publicidade inicialmente, para conseguir aquela questão estética, aquela qualidade de imagem, né? E aí, daí eu fui fazendo coisas mais autorais também, que eu vi que era um nicho que podia ser explorado na cidade, com poucas pessoas fazendo um trabalho mais autoral. Hoje a gente já tem bastante. Exatamente. Com relação ao mundo da fotografia, o contato com a máquina em si, foi quando? Foi uma máquina mais profissional? Foi na faculdade? Foi na faculdade. Foi na faculdade. Até então, quando criança, adolescente, a gente tem aquelas máquinas de família, Exatamente. Né? Pela minha idade, naquela época era tudo filme, então não se fotografava muito, mas sempre que o pai ia revelar filme, voltava umas fotos queimadas, tremidas, mal batidas. Era uma máquina que, por mais amadora que fosse e que são, eram inacessíveis pra gente, pra criança, né? De mexer naquilo, ficava na gaveta, ficava fechado, se pegava, levava bronca, mas pegava do mesmo jeito. E te encantava aquele ritual do colocar o filme e sempre os adultos e 36 poses, aquela coisa restrita daquilo enquanto criança ou não? Na época achava estranho, né? Porque não sabia fazer aquilo, precisava de alguém colocando filme, ensinando como é que tirava, como é que fazia, mas era mais por uma questão da idade mesmo, eu acho. Sim. Hoje eu fotografo analógico ainda, tenho equipamento analógico também. Tenho o equipamento que eu mais gosto, uma Hasselblad, uma média formato, é mesmo uma máquina que levaram para a Lua, na primeira vez em 69. Que legal. Então é um equipamento diferenciado, muito mais peculiar de se trabalhar, mais devagar e tal. Então eu adoro o analógico hoje, eu não acho nada estranho, eu acho até gostoso fazer aquilo tudo. Também mexer com aquilo, né? E tua relação frente de câmera, você gosta de sair em foto? Você De foto de celular, de retrato, assim? Não, assim? Não, acho estranho. Prefere tirar? Porque eu gosto de um ângulo meu, deixa eu falar dessa forma, é de um jeito. E quando o outro tira, o outro não sabe disso. Não funciona. Aí eu tento girar tal, mas o outro não sabe me reconhecer como eu gosto de ser visto, porque tem uma questão do eu, né? Da autoimagem, né? De tudo, a gente se reconhece na foto do outro de outra forma que o outro reconhece a gente. Então, exatamente. Eu tenho um pouquinho disso. Ô Santiago, e para alguém que está começando, uma porta de entrada para ser um fotógrafo, mesmo um que seja amador mesmo, como um hobby, o que é? Praticar muito, ler muito. Hoje em dia a internet está aí, tem tanto curso, tanta coisa. Matheus, por experiência, sou professor universitário também, já dei disciplinas de fotografia, de edição de imagem, e o que eu sinto pegando essa galera nova que está começando é que eles têm um pouquinho a cabeça fechada para algumas informações. Então tem um leque de informações, mas a escolha das informações deles está muito tendenciosa.
Por exemplo, ele escuta falar que uma lente é uma lente boa, eles querem comprar aquela lente, entendeu? Exatamente. Sem entender o básico, o essencial. Parece que o básico não importa. Entendi. Entendeu? Tudo que eu trabalho hoje com foto é com o básico. Eu não trabalho com as modas, com as tendências. Que a pessoa só quer os penduricalhos, Isso, né? só quer o que é novo, o que é novidade. Eu acabei de vender uma máquina minha para comprar uma máquina mais velha. Sim. Porque é melhor do que a minha, entendeu? Entendi. A minha máquina atual não filma. Entendi. Olha que absurdo, né? Sei, porque sei. hoje todo mundo quer uma máquina que filma em 4K, Full HD. E eu, para ir para frente, disso, eu dei né? um passo para trás, entendeu? Entendi. Mas por quê? Porque nas noções básicas de fotografia, eu consigo reconhecer onde que está a qualidade daquela imagem. E o que eu sinto hoje é as pessoas ficam um pouco... As pessoas estão começando em foto muito pensando nisso. Ah, tal câmera é boa porque fulano falou que é boa. Isso. Nossa, e falta aquela percepção do início da fotografia. O que é um grão, o que é um ruído, o que é uma subexposição, uma foto mais escura, o que é uma foto mais clara, o que são os princípios básicos da fotografia, o que são baixas luzes, altas luzes. Entendi. Tem até alguns profissionais que eu converso essas coisas e eles ficam um pouco assim, não, altas luzes, como assim? E pessoas que vivem disso e são profissionais, e tem até um nome, né? Sim. Engraçado você falar isso esses dias, tempos atrás, conversando com um amigo meu, também com um hobby de fotografia, ele tinha uma câmera semelhante à minha, e eu comentei, por brincadeira, enfim. Eu falei para ele que a nossa lente era uma lente de doce, porque era uma lente, aquelas lentes, sabe, que vai de 35 a 300 e tanto. Falei, não, certo é você ter uma boa, clarinha, não sei o que lá. Uma que faz tudo, né? Faz tudo. Eu falei, essa lente escura, enfim. Ele não parava de falar disso. Agora, toda foto que eu tiro, eu penso, essa lente é de doce, essa lente não presta. Eu falei, calma, não tá sendo boas fotos, não tá dando certo pra você. E ele ficou, enquanto ele não comprou uma lente caríssima, que ele não vai queria, servir né? pra ele, uma teleobjetiva que ele não vai tirar uma foto nunca. É que é uma escola que ficou um pouco esquecida com o digital, porque o digital tem isso de faz tudo, né? Pela gente. Mas o que acontece, assim? Imagina um risoto. Eu gosto muito de comparar com comida, com comida cozinha. que é fácil. É ótimo e é fácil das pessoas entenderem. Você faz risoto com qualquer arroz? Não dá. Não. Então, assim como existe um arroz específico para você fazer risoto, tem uma lente específica para você fazer um retrato. Entendeu? Por que ela é específica para aquilo? Porque é onde você vai ter mais qualidade, mais nitidez, você vai ter a saturação adequada de cor, porque dependendo da lente, do zoom, da abertura, muda a cor, muda a saturação, o tom de pele se altera, a perspectiva muda, te deforma a cabeça, te deforma o corpo. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Então, existe dentro dessa escola mais clássica de fotografia, que é onde eu encontro essa resistência, o porquê de cada coisa. Esse negócio de que não existe certo e errado na fotografia é uma coisa que eu bato o pé. Porque é a mesma coisa de eu falar que não existe certo e errado na gastronomia. É. Você come, por exemplo, uma torrada queimada? Não. Então você não gosta de uma fotografia... O paladar é diferente. Então você não gosta de uma fotografia muito escura, tenho certeza. Sim, exatamente. Então existe sim um parâmetro de certo e errado. Então isso é onde eu vejo a resistência. As pessoas querem inovar, eu sou diferente, mas falta o básico. Às vezes falta o que você falou, do ABC mesmo da coisa, né? De parar, de pensar e não seguir essas tendências, essas modas. Só porque você está fazendo uma coisa legal, eu vou fazer a mesma coisa. E o celular é um aparelho convencional? Hoje em dia dá para fazer boas fotos? Tem alguns truques que a gente pode usar no celular? Tem celular que dá para fazer fotos de respeito ou não? Tem, claro. Com certeza tem. Também é um preconceito falar que isso é um celular. Isso é de menos, esse é menor, né? Assim como o oposto também é verdadeiro. Não adianta você querer comparar um celular com o sensor de uma câmera, né? O sensor de uma câmera tem um quarto, um sexto do tamanho de um celular. Então não dá para você comparar isso. Mas com a tecnologia de hoje você consegue fotos em boas condições de luz. Todo mundo já percebeu em casa, tem certeza, quando faz uma selfie no escuro, a imagem não fica legal, fica muito ruído, fica uma cor diferente, né? Porque tem as limitações. Então, como que se reconhece as limitações? Voltando para a questão do básico. Isso falando tecnicamente, né? Mas popularmente é o seguinte, buscar uma condição boa de luz, tentar usar mais a câmera traseira do que a frontal, ou se preocupar na hora da câmera, de fazer a compra com a câmera frontal também, porque existem... Com uma boa resolução. Com uma boa resolução. E às vezes o sistema é diferente da lente também, então precisa ver, mas você consegue muitas fotos boas. Tem muita gente fazendo fotografia que eles tem até um nome para isso, né? Que são as fotos com mobile, né? Que seriam as fotografias móveis com celular. Então, existem pessoas que fazem exposições com isso. Escola de fotografia disso, uma escola de movimento artístico disso, né? Movimento artístico, com fotos para capa de revista. A gente consegue fazer fotos maravilhosas com celular. E com o celular, talvez, hoje em dia, dá para a gente chutar
que a fotografia está no seu auge de Então, popularidade ou não? Você acha... Isso, mesmo conversando com os alunos, eu não consigo chutar ainda, porque é tudo muito novo, né? Se a gente pensar a questão de Instagram, Facebook, há quase 10 anos, a gente não estava começando Instagram, então a gente tem 10 anos para fotografia, não dá nem está longe de dar um décimo desse percurso de todo, história. né? Agora, é fato que está se modificando aquela questão clássica, né? Com outras estéticas, porque quando a gente vai fazer uma fotografia, por exemplo, ó, que a gente pega o celular, eu vou roubar o teu aqui um pouquinho, que a gente faz assim, ó, né? A gente vê muito isso em caso de blogueiros, assim, né? Você faz uma foto de cima para baixo com uma lente que é grande angular. Isso deixa com a cabeça grande, a cintura fina, e as pessoas falam assim, eu fico magrinha nessa foto. Entendi. Mas fica deformado, entendeu? Entendi. Então, há maneiras de se corrigir isso, mas se corrigir pensando em escola clássica, mas isso vira uma linguagem também. É um deformado bem-vindo, talvez, para essa pessoa, que né? as pessoas vão se acostumando com essa nova linguagem, e talvez elas virem uma nova forma de se comunicar também pela imagem. Então, não dá para dizer isso agora, que isso é certo, que isso é errado. Comparando com a escola clássica, tem elementos que precisam ser corrigidos. Mas a gente não sabe o que vem pela frente. Então, mas com certeza é a época que se mais fotografa, é a época que se mais se representa pela fotografia, né? É a época que eu mais me vejo pelo outro, inclusive, que eu busco aquele reconhecimento instantâneo, né? O filme, antigamente, a gente demorava para revelar. Exatamente, né? Tinha que esperar tirar todas as fotos. Mandar para revelar, esperar, né? Agora, quando a gente usa o Instagram ou o Facebook, a gente tira a foto, às vezes nem salva no celular, salva direto na mídia social, que já posta imediatamente a foto. Engraçado que você falou do ângulo de cima, né? E aí você vê, às vezes, você vai ter contato com esse mesmo leigo que está acostumado com essa câmera, você vê, às vezes, um profissional tirando uma foto dele, quer tirar mais no ângulo, a pessoa fica brava, né? Não tira assim não, não tira assim não. É de cima que eu gosto que tira, né? Por causa daquela questão inicial que você me perguntou como que eu me via nas minhas fotos. Ela já se habituou a se reconhecer de uma forma, entendeu? E quando ela se vê de forma diferente, ela não se identifica com aquilo. Aquela foto não tá boa, né? Então, não me serve, então ela busca aquela linguagem que ela se sente confortável dentro da foto. E não há problema nisso, tá? É uma mudança, talvez, de paradigma que a gente tem que abrir a cabeça para tentar entender e não ficar criticando, Mas que incomoda, né? Para quem tem a fotografia clássica como formação, tem. Porque a gente tem umas coisas assim, usou uma lente que não se deve usar para fazer retrato, usou uma lente que não se deve usar para fazer gastronomia, por exemplo. E aí dá um Começa a dar faniquito. Um faniquito. Ô, Santiago, vamos falar um pouco do teu trabalho específico. Quando você começou na fotografia, esse momento de transição seu, que tipo de fotografia que te interessava? O que você retratava na época? Quando eu comecei com a fotografia profissional, né? Que eu saí dessa questão de assessoria de imprensa. Foi quando eu comecei a pensar essa coisa diferente, né? Uma coisa mais artística. E aí eu meio que... Eu gostava muito... Tentei começar com comida, sabe? Fazer gastronomia. Sei. Mas aí eu não tinha equipamento também, e aí eu percebi que era mais fácil fazer umas coisas mais artísticas com um equipamento mais genérico, que era o que eu tinha na época, né? A fotografia é uma que dava para fazer com equipamento simples, porque é super simples. Mas eu não conseguiria fazer uma gastronomia legal porque eu não tinha flash, por exemplo. Entendi. Então, vim trabalhando com essa questão. Mas eu acho que é mais isso. Paisagens também eu gostava muito. Eu gosto muito de textura na foto. Então, troncos, casca de árvore, galhos, essas coisas eu adoro. Mas é uma preferência. E as pessoas? Você passou por algum momento ali de inserir pessoas ou não? Como é que foi? Ou foi muito natural isso da natureza, dos objetos? As pessoas têm algumas... também uma temática bem discutida no ambiente fotográfico. As pessoas às vezes dizem assim, os fotógrafos, né? Tem que ter uma pessoa na foto. Isso no fotojornalismo a gente sempre escuta. Tem, né? Tem que ter uma pessoa porque a gente reconhece outra pessoa, a gente reconhece a situação. Mas o Ansel Adams, por exemplo, que a gente tem como o pai, o papa da fotografia analógica, ele sistematizou uma série de coisas que pouca gente conhece, pouca gente estuda, né? Por isso que aquilo que eu falei do básico, do fundamental, estudem Ansel Adams, porque o cara é fundamental. Ele dizia assim, ele faz muitas paisagens, né? E numa exposição, diz que ele contou isso num documentário, a pessoa se aproximou dele e falou, mas não tem pessoas na foto, né? Ele falou, claro que tem pelo menos duas. Eu que tirei e você que está vendo agora. Então, sabe, é olhar pelo humano além do óbvio também. Alguém esteve lá, alguém trabalhou aquela imagem e eu agora divido aquela sensação. Estou te apresentando.
Então, colocar pessoas ou não colocar pessoas vai de você querer transmitir uma informação. Então, se alguma coisa que a pessoa está fazendo ali, você quer transmitir isso, aí a gente segue a pessoa. Por exemplo, a gente vai na represa tirar fotos. Tem uma pessoa pescando, é legal você pegar a represa com uma pessoa pescando. Sim. Né? Mas você não vai pegar uma pessoa ali na represa fazendo uma coisa descontextualizada, porque não fica legal. Aí é melhor você cortar a pessoa e ficar só com a paisagem. Então, são escolhas, né, que a gente faz dependendo da cena. E da sua parte, foi meio que natural, foi meio que intuitivo? Ou você, em algum momento... Porque também é fascinante, só que trocando ideia, a gente falou de fotojornalismo, de foto de pessoa, de retrato, de tudo. E é fascinante para um fotógrafo, talvez, querer tentar fazer tudo. Mas não vai conseguir mesmo tentar. Você teve essa coisa assim, não, meu caminho é esse, eu vou abrir mão disso tudo? Ou foi intuitivo, Não, eu acho que eu não me encontrei com isso ainda não. Sei. Porque o que eu mais queria um tempo atrás Sei. era romper com essa noção do informativo para passar para uma coisa mais expressiva. Tá. Essa era a minha preocupação. Entendi. Que eu acho que eu estou conseguindo, beleza, eu vou seguir com isso. Mas essa noção de pegar e essa é minha área, esse é meu nicho, vai ser com isso que eu vou até o fim, né? Não, porque o fotógrafo ele luta muito com a questão da monetização, né? Ele também precisa ganhar dinheiro. Então, fazer o que eu gosto, se não me der dinheiro... não é o que você pode fazer, né? Foto, por exemplo, é uma coisa que pouca gente conhece. Pessoal que está em casa, dá uma olhada em volta na sala, né? Isso. Quem tem uma foto pendurada na parede? Entendeu? Você tem uma foto na tua sala? Não, não tenho. Eu tenho duas. São as duas únicas fotos que tem em casa. As duas são analógicas. São fotos que eu adoro. Mas eu tenho duas. Eu tenho uma pra mim e uma pra você, então. Você tá na média, a gente tem uma foto cada um. Uma foto cada uma. Mas... E olha que, entre aspas, enfim, você é um fotógrafo e eu sou trabalho com comunicação. Pressupunha que a gente teria alguma coisa... Exatamente. Então, a gente, pensando dessa forma, a gente não tem um consumo de uma... fotografia produto, na né? cidade, vamos chamar de produto, Sim, né? De fotos assim que justifique você fazer uma atividade artística e vender a sua imagem. Porque só por status, o status não vai pagar conta. É um clichê falar isso, mas, por favor, né? Comprem fotos, aprendem a gostar de fotos. Aprendam a gostar disso. Porque todo mundo reconhece, por exemplo, o Sebastião Salgado, mas Rio Preto tem ótimos fotógrafos fazendo trabalhos maravilhosos com teatro, com coisas conceituais, com corpo, com uma série de coisas, sabe? E eu não vejo a foto dessas pessoas na parede de ninguém. Tem um documentário do Sebastião Salgado que chama Revelando Salgado. Ele anda pela casa dele e ele vai mostrando, ele tem fotografias de um monte de fotógrafo. Entendi. Agora, nem os fotógrafos da cidade têm fotografias deles mesmos, às vezes. Então, quiçá dos colegas. Então, é uma coisa que a gente precisa estimular. Eu acho que isso vem pela quantidade. A quantidade vai gerando qualidade. E é uma coisa que eu pego no pé de todos os colegas fotógrafos, né? Vamos trabalhar, vamos puxar essa área, vamos escrever para concurso como Nelson Seixas da Prefeitura, eu fiz a minha inscrição esse ano. Vamos, porque se a gente vai, se os outros veem que está acontecendo, eles vão ter vontade. Cria uma demanda, né? Você cria uma demanda. Seu Thiago, vou fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre astrofotografia, é isso? Astrofotografia. Que é o que o Santiago está se dedicando, se debruçando agora, que é um trabalho fantástico que a gente vai mostrar para vocês. Não saiam daí. A importância do registro é porque ele dá segurança para o autor. É uma forma do autor comprovar que ele que produziu aquele conteúdo. Então, assim, se amanhã ou depois alguém utilizar aquele conteúdo sem autorização do autor, ele tem um documento que o ajudará a exigir seu direito. Agora, é importante lembrar que o registro ele não é obrigatório. Então, a proteção ela começa a partir da criação da obra e não do registro. Hoje, a Biblioteca Nacional disponibiliza a própria sede no Rio de Janeiro, mais 10 escritórios estaduais e, para quem não está no local onde haja um escritório, a opção de envio da documentação pelo correio. Todas essas informações estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional, mas basicamente é juntar o formulário preenchido, a GRU paga, cópias dos documentos pessoais e uma via da obra que será registrada e levar junto à Biblioteca Nacional. Eu diria que registre sua obra para proteger e garantir os seus direitos. E o Com a Palavra está de volta hoje com o jornalista e fotógrafo Santiago Naliato Garcia. Ô Santiago, a gente estava falando sobre a astrofotografia. Estou falando certo, é isso mesmo? Correto. Você está debruçado sobre isso. Enquanto a gente está conversando, a gente vai passando algumas imagens, você autoriza a gente passar coisas fantásticas que você tem feito. De onde surgiu essa vertente da fotografia? Da fotografia. Principalmente porque eu vi que é uma coisa que as pessoas gostam bastante quando vem, e em Rio Preto não consegui encontrar ninguém fazendo. De fato. Então eu falei, eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Né? Cria um encantamento, as pessoas ficam encantadas, né? Exatamente. E
É uma forma de procurar um caminho para mim, um nicho para mim específico, né? De hobby, porque no bloco anterior a gente está falando do status, né? Que não paga conta e tal, mas também há um reconhecimento da área que é necessário. Você ser reconhecido enquanto um fotógrafo profissional, o profissional não enquanto aquele que é remunerado para isso, mas aquele que se dedica àquilo, né? Entendi. Então eu fui mais por esse caminho de tentar uma coisa que pouca gente estava tentando na nossa região, né? E também registrar isso na nossa região, né, Matheus? Porque a fotografia começou de uma forma muito técnica, muito científica. Comprovar as teorias do Einstein, por exemplo. E foram comprovadas pela fotografia. Pela fotografia, né? Dos astros, logo o astro. Fotografia é bem óbvio, é bem clichê. Mas depois disso a gente viu que também tinha encantamento e beleza nisso tudo, né? Então, a partir disso, a minha parte trabalha com a beleza e os astrônomos trabalham mais com essa parte mais científica. E onde é que você acha que fisga o pessoal esse encantamento? É pelo mágico, é por essa vontade do ser humano, esse escapismo que a gente tem O ser humano, quando a gente vê os livros de história, as pessoas falando, ele sempre teve encantamento pelo céu, né? A gente tem de uma forma muito intrínseca na nossa vida e não percebe isso. Por exemplo, eu sou do signo de Áries. Qual que é o teu signo? Eu sou de Capricórnio. Você gostando ou não de signo, ele está no jornal todo dia. Exatamente. Você gostando ou não de signo, cada signo representa, para astronomia, né, uma composição de estrelas no céu. E isso não é só uma estrela que está no céu, entendeu? Isso é uma natureza que está lá sendo mostrada, sendo modificada. E quando você faz uma foto dessa, por exemplo, você também retrata a mudança no céu. Então tem mudanças acontecendo ali, estrelas que deixam de existir, estrelas que aparecem, estrelas cadentes que caem, né? São meteoritos e tal, mas tem essa diferença e a fotografia em si também já encanta muito a gente, né? Eu gosto muito da questão estática da imagem, porque você para e você olha para a imagem, e aí você percebe coisas que você não percebe olhando, porque olhando está em movimento. Então eu não consigo ter aquela retenção deixa eu ver isso daqui. Não, tem aquilo, entendeu? Né? Então a fotografia tem esse aspecto, junta com uma coisa que historicamente tem uma representação social, rege o nosso calendário de dia, de ano, de hora, então é. E a beleza também, que de certa forma, a da poesia, que você também está jogando tua lente, apontando sua lente para estrelas que os gregos deram nomes a elas, as constelações, as coisas que estão aí nessa permanência, mesmo que algumas já tenham morrido na permanência. Ô Santiago, e para o pessoal lá de casa entender, uma foto dessa dá muito trabalho, que tipo de equipamento você usa, como é que é a sua atividade de campo, onde é que você vai para tirar essas fotos, o que você leva, quanto tempo demora cada uma? Tá. O mais demorado, o mais complicado é o aspecto humano, tá? É a demanda humana, é o teu comportamento em campo, é a maneira com que você encara a foto, é você se dispor aí em lugares que outras pessoas não vão naquela hora. É perigoso? Tem cobra? Tem bicho? Tem. Então, esse que é o mais difícil. Tecnicamente, é absurdamente simples. Eu costumo brincar com uma receitinha de bolo, porque eu configuro a máquina uma vez só e trabalho a noite inteira naquela toada. Eu vou mexer na configuração de câmera só se, por exemplo, alguém acendeu uma luz num sítio lá longe, aí aquela luz começa a bater aqui muito forte. Incomodar teu filme, ela clareia o registro, aí você mexe um ponto na abertura ou não. Fora isso, qualquer câmera que é DSLR, né, que você controla a abertura, a velocidade de exposição, você consegue ter imagens boas. Elas vão melhorando conforme o equipamento é um pouco mais sofisticado. Por exemplo, eu trabalho hoje com uma D3S, é uma top profissional da Nikon, é a primeira profissional que eu tenho. As câmeras chamadas semi-profissionais, que muita gente acha que é profissional, então tem uma confusão uma falsa expectativa e tal. Elas também fazem imagens boas. Eu tinha uma semi-profissional até 2 semanas atrás. Aí eu consegui comprar 2 profissionais, né? Vendi a minha, que filmava. Sei. E agora eu tô com 2 que não filmam. A D3S filma, mas é uma porcaria. Não é pra isso? Não é pra isso, é pra foto. E lente também, acabei de comprar uma lente fixa, 14mm, porque é o tipo de foto que a gente precisa de uma grande angular, aquela lente que abre muito a imagem, né? Entendi. Quando você pode dar zoom, a gente pode usar qualquer lente, Matheus. Tem um cálculozinho para corrigir a rotação da Terra, né? E que a Terra gira. E ela é plana ou não, Santiago? A Terra gira. E aí tem um cálculo que precisa fazer, mas o cálculo também ele vai no automático, porque hoje a gente vê a foto. Então, se você vê que a estrela ficou borrada, já você consegue ir mudando e tal. Então,
É bem simples, Matheus. E aí vai, como eu estava dizendo, da melhoria de equipamento que você faz. Por exemplo, a minha câmera eu não me habituei. Fiz uma viagem recentemente, eu não gostei muito do resultado. Então... Entendi. Então você tá conhecendo ela está te conhecendo, E ela está me conhecendo. E por enquanto, não sei. Vamos ver se na próxima melhora um pouquinho. Amaciada nada, né? Mas Você costuma fazer alguma produção antes do ambiente que você vai visitar? Ou às vezes você vai meio... Se possível, eu faço sim. Por exemplo, nessa última semana eu estava na Ilha do Mel, então deu para andar de dia, reconhecer os lugares que eu gostaria de fotografar e à noite eu voltava e fazia as composições. Sim. Mas normalmente não, porque normalmente a gente procura com os amigos, quem tem um sítio em algum lugar que a gente possa ir. Para poder ficar em segurança também, na propriedade de alguém conhecido, sabe? Porque eu já fiquei preso em sítio, que a gente entrou, não sabia de quem que era, o cara foi lá e trancou o cadeado da porteira. E aí o deu fotógrafo confusão para sair, foi difícil. Então, acontecem essas coisas. Então, nessas ocasiões, eu vou reconhecendo enquanto anda mesmo. Por isso que a escuridão é necessária, para você reconhecer os pontos que você consegue trabalhar alguma composição com a imagem. Sim. Falando em composição, você não tem o humano, tem os dois humanos, o que tira e o que vê, não tem o humano, mas a gente sempre vê ali no teu trabalho o vestígio do humano, né? Ele passou por aqui, por ali, né? Uma estrada... Uma ruína, farol, um barco, né? Isso é o equivalente daquela pergunta que você fez antes, de colocar uma pessoa numa cena de foto. É interessante a gente colocar um vestígio do humano para que você reconheça o trabalho humano ali naquela imagem. Sim. Então, uma estrada, uma porteira, ou mesmo uma árvore, né? Ali tinha que ter uma árvore, entendeu? Sei. E não tem. Por que não tem? O humano foi lá e cortou a árvore. Essa árvore. Então, esses vestígios, eles vão contando história. E a gente vai contando a história da nossa natureza pela foto. Fica um registro também documental. Como que era aquele campo, aquele sítio em determinada época do ano. Então, tem outras características da imagem que, se a gente parar para refletir sobre isso, a gente vai entender e vai dar mais valor ainda para ela, né? Entendi. Essas fotos, todas as fotos que a gente está mostrando, a grande maioria, tirando aquelas que eu vou identificar que você fez na Ilha do Mel, as outras são todas em São José do Rio Preto. Não. Onde você vai... Aliás, nenhuma em São José do Rio Preto, porque essa é outro problema sério. Quando as pessoas conversam comigo, eu vou explicar, eu falo, tem que ir em um lugar escuro. A pessoa acha que é virar a rua naquele terreno vazio. Não é. Cidade como o Rio Preto, por exemplo, eu percebi que cidades acima de 70 mil habitantes, 80 mais ou menos, você tem que ir pelo menos 50 quilômetros de distância. Que doideira. Ou seja, de Rio Preto a gente tem que fotografar de Bálsamo para frente, mais ou menos, né? Sim. Bálsamo não, de Tanabi para frente. De Tanabi, mais ou menos. Por isso que em Cosmorama eu consigo fotos bacanas. Entendi. Então essa é a maior dificuldade, aceitar isso, né? Falar, eu vou conseguir foto aqui... Querendo ou não, consegue 3, 4 estrelas, não consegue mostrar aquela dimensão do céu. Aquela beleza do céu, como ele tem. Quanto mais afastado, mais estrelas fracas você bota na imagem. A câmera consegue pegar. Então, se você está num lugar mais iluminado, você vai pegar as mais fortes. Né? Períodos do mês também a lua interfere ou não? Lua interfere e época do ano interfere também pelo seguinte: verão tem muita chuva e as nuvens de chuva ficam no céu à noite. Né? Tem algumas fotos de nuvem que eu te mandei, mas elas também dão composições legais e bonitas. Ali então, é uma nuvem bem-vinda, É uma nuvem bem-vinda, mas desde que você trabalhe essa característica, você usa a seu favor. Mas a época ideal para fotografia, que é aquela que você vê a Via Láctea certinho, aquela que você vê as estrelas girando, assim, é mais no inverno, porque a gente não tem nuvem de chuva no céu. E a gente tem um céu mais limpo para visualização, não tem problema de chuva. Então, junho, julho, agosto são os melhores meses. E também a questão da lua. Não pode ter lua. Aí tem vários aplicativos que mostram o calendário lunar, né? Quanto menos lua, mais fotos. Quanto menos luas, mais fotos. E mesmo quando tem um pouco de lua, eu costumo observar o momento que ela se põe ou que ela se nasce e eu pego essa janela para fotografar enquanto ela ainda não está no céu. Pelo menos meia hora, 1 hora antes dela aparecer, são as janelas disponíveis para quando tem pouca lua. Porque quando tem muita também, que a lua cheia está nascendo, já fica tudo claro. Entendi. Ô, Santiago, e para o futuro, o que você me fala? Vai continuar nessa seara da astrofotografia? Matheus, eu queria um livro de astrofotografia. O grande problema disso daí é verba, né? Para conseguir fazer isso. Material você já tem? Material tô tendo.
Tô confeccionando. em plena... E aí depois é tentar buscar alguma coisa, alguma... E os astros fotógrafos no mundo, você tem uma panelinha? Você conhece mais gente que faz isso aqui no Brasil? Não tenho. É difícil conversar com as pessoas de fora respondem pouco. Sim, também direct, estão atrás do trabalho delas, né? Cada um e-mails, por exemplo, quando eu fui comprar lente, eu recebi uma resposta quase um mês depois. A pessoa ainda pede desculpa, né? Desculpa, não vi o e-mail antes, eu quase não entro aqui no... Então é difícil, mas quem quiser saber, me contatem, por favor. Isso, eu vou deixar aqui teu e-mail. Posso deixar o Facebook também aqui? Pode, o teu Facebook, pessoal. É que o Face ainda é fechado, né? Então é mais fácil falar por e-mail, mas deixa o Face também. Eu deixo o Face e estou deixando o e-mail aqui pro pessoal de casa. Para entrar em contato quem tiver interesse, quer conhecer, quer saber, quer fazer algum curso, alguma coisa, que um dia se aventurar com você aí pro meio. Ô, Santiago, parabéns, o trabalho é fantástico mesmo. Obrigado, de primeiro mundo. E tomara que você fique milionário com isso. E muitos livros pela frente. Eu acho que o mais importante para o fotógrafo é o reconhecimento do trabalho quando é uma expressão mais artística, né? Dinheiro sempre é bem-vindo, claro, a gente precisa. Exatamente. Mas tá andando na rua e ver a foto como protetor de tela de um celular é gostoso também. E acontece bastante isso, a pessoa nem sabe que é minha foto. Nem sabe que é tua, né? Mas aí, no caso, quando é numa empresa, por favor, empresa pagar o Santiago, né? Sim. E não é caro, não. É só conversar com o fotógrafo. Tô facinho, tô baratinho. Santiago, muito obrigado. E a gente espera Matheus. Em outras oportunidades, tá bom? Volto sempre que precisar. Tá, joia. E a gente fica por aqui, mas você continua nos assistindo aqui pela TV Câmara, que a nossa programação é feita com todo carinho para você. Se você gostou desse programa e quer rever, é muito fácil. Basta procurar no YouTube por TV Câmara São José do Rio Preto, você digita lá com a palavra e você vai achar esse e outros programas feitos especialmente para você. E eu volto semana que vem com outro programa aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo. Tchau!